Existe um peso que está sobre a vida de todo ser humano. Cada um de vocês que está aqui. Não importa quantos anos você tenha de crente, não importa se você se converteu ontem ou há 30 anos atrás. Não importa se você ora 10 horas por dia, se você ora 10 minutos por dia. Cada um de nós carregamos um peso. Você fala, mas eu já passei pela cruz. Eu sou convertido. Que tipo de peso você acha que eu carrego? Na verdade, existem pesos que são universais, são coletivos, todo mundo carrega. Pesos que, por causa do estado psicológico da humanidade hoje, cada um de nós, independente se tivemos traumas na infância ou não, porque cada um carrega também o seu peso particular. Eu tive uma infância, você teve outra. Eu fui ferido de uma forma, você foi ferido de outra. Pode prestar atenção na palavra, são só duas pessoas se abraçando. Presta atenção aqui, não perde o que o Espírito Santo tem para você, não. Cada um de nós temos um peso particular e um peso coletivo. Um peso pessoal e um peso universal. Esse peso particular é quando, por exemplo, existem pessoas que durante a infância não tiveram o que comer. Isso, a pessoa vai crescendo com peso. Outros foram abusados sexualmente, verbalmente, fisicamente. Outros simplesmente sofreram privações, não tiveram pai e mãe, foram abandonados. Isso é muito particular, isso é um peso muito pessoal. Mas existem pesos universais que todo ser humano está sujeito, independente de como foi teu passado, independente de como vai ser teu futuro. Nós estamos falando de uma sociedade hoje que joga pesos em cima de nós e às vezes são dificílimos de carregar. Se você vai anotar a mensagem, comece a anotar a partir de agora. O primeiro peso que todo ser humano carrega é a indiferença. Esses dias eu estava conversando com um grupo elitizado aqui de São Paulo, tinha gente do governo, tinha grandes empresários. Eu falei, gente, uma cidade moderna como São Paulo, uma cidade próspera como São Paulo, uma cidade evoluída, de primeiro mundo. São Paulo, para quem não sabe, nunca viajou para fora, bate de frente com qualquer cidade no mundo. É uma cidade extraordinária. Como é que pode, no meio dessa cidade, ter dois rios, dois principais rios, as duas principais marginais? O rio é poluído, cheira mal, é sujo. E uma das pessoas que estava na conversa, intelectuais, gente de altíssimo nível, falou assim, Tiago, o problema é que esses rios pertencem a todos. E o que pertence a todo mundo acaba sendo de ninguém. E o que não é de ninguém gera indiferença. Como não é meu, sou indiferente. Então você limpa a porta da tua casa porque é teu, mas se o teu vizinho estiver toda suja, você é indiferente. Que ele morra com aquela porta suja. O rio não sou eu, não tá, é da prefeitura não, é do governo não, então é diferente. Tudo que não é teu gera indiferença. Isso é a psicologia humana. O que vai de contra o governo e o reino de Deus, em que nós temos que nos colocar no lugar das pessoas, assumirmos responsabilidades que às vezes não são nossas, porque liderar é resolver problema que você não criou. Liderar é você se colocar no lugar da pessoa que não merece a tua atenção. Por isso Jesus foi o maior líder de todos, porque apesar de ele não ter nada a ver com o teu problema, ele não foi indiferente a ele. Ele não deixou você cair na indiferença, se colocou no teu lugar e por isso ele veio à cruz. O que eu vou ministrar hoje é uma continuação do que o pastor Fabrício, com exímia perícia, colocou. Deus hoje quer dar uma palavra de descanso para vocês, porque o que eu vou falar é a continuação e não foi planejado. Preste atenção nisso. O primeiro peso que socialmente vem sobre a vida de cada um que está aqui, isso é algo coletivo, independente, você já carrega os teus pesos pessoais, mas independente dos teus pesos pessoais, teus pecados, teu passado, tua dívida financeira, tudo isso gera peso, sim ou não? Olha só, você carrega teus pesos pessoais, aí isso está pesado, a dívida, todo mundo te ligando, paga, e não sei o que, o teu passado, as pessoas te acusando, mais peso nas costas. Se você sofreu um abuso ou não, se você foi abandonado pelos pais ou não, tudo isso é um peso. Mas independente dos seus pesos pessoais,
Existem os pesos sociais que pesam ainda mais e te deixam ainda mais encurvado. A indiferença, por exemplo, quando você não pertence a ninguém, quando você não pertence a lugar nenhum, as pessoas são indiferentes a você. É por isso que neuroticamente o ser humano procura pertencer a algum lugar. Ele entra para um clube, ele entra para a igreja sem aceitar Jesus, porque ele quer ser aceito. O sentimento de pertencer é algo muito latente no ser humano, porque ele não quer ser levado com indiferença, mas a verdade é que a maioria das pessoas hoje vivem debaixo de indiferenças. São atacados por indiferenças, e isso gera um peso que fica mais insuportável ainda quando junta com os teus pesos pessoais, com o passado que você tem, com as histórias que você viveu, e aí você vai juntando. O que não é de ninguém acaba sendo indiferente. Se não é meu, o que eu tenho a ver com isso? Isso tem gerado uma geração que não se coloca no lugar do outro, uma geração que não entende o problema do outro. Eu estava agora num país que tinha muita neve, e eu tinha que sair de noite para tirar neve, para a neve não virar gelo, e no outro dia não dava para sair com o carro da casa. Então assim que a neve acaba de cair, ficar 1 metro de neve, você já tem que vir capar e começar a tirar de toda a frente da casa para liberar a saída do portão para você poder dirigir no outro dia. Se você deixar para outro dia, já era. Virou gelo, você já não tira mais. Tem que esperar derreter. E enquanto eu estava fazendo aquilo, eu estava na quarta ou na quinta pá, já estava com dor nas costas, já estava todo arrebentado. Eu estava, meu Deus, que cansaço. De repente eu vejo uma senhorinha da casa do lado, botando assim, a cabeça para fora, dá uma olhada, bota a mão na cabeça, tipo, já era. E a gente, como cristão, tem 2 opções. Falar assim, cada um cuida do seu, né, minha irmã? Ou não ser indiferente, por mais que aquele portão não me pertença, por mais que aquele gelo não tenha nada a ver comigo, por mais que eu nunca tenha visto aquela senhorinha na vida, eu não serei indiferente às coisas que Deus está me mostrando. Mas não é para quê? É para que eu seja bonzinho. Não. É para eu começar a aliviar o peso que está nas minhas costas. Quando eu começo a me importar com aquilo que, por mais que não seja meu, por mais que não tenha nada a ver com a tua vida, quando eu me importo com o teu problema, com a tua situação, com a minha cidade, quando eu me importo com a minha igreja, com aquela irmã que já faltou 2 domingos e ninguém ligou, quando eu começo a me importar, além de eu dar o sentimento de pertencimento a quem está sendo procurado, eu estou tirando um peso a mais das minhas costas. Tudo que Deus faz é perfeito. Ele abençoa para quem você está ajudando e tira um peso das costas de quem está fazendo. Mas o segundo problema, que também é universal, também é coletivo, eu quero que você preste muita atenção nisso. Logo depois da indiferença, vem a necessidade de ser visto. Nós vivemos uma geração hoje que precisa ser vista. Quer ver? Você já viu, eu não estou falando aqui se é certo ou errado, não é nada disso, só estou perguntando se você já viu alguém usando alargador aqui na orelha, que é aquele brinco gigante que alarga a orelha assim. Alguém já viu isso? Quem já viu? Você já viu? Tá. Isso acontece nos grandes centros ou no interior? Nos grandes centros. Porque no interior, ele já é visto, ele já é o filho da dona Joaninha, ele já é o senhorzinho da padaria, ele não precisa fazer nada para ser visto, ele já é visto. Quando o ser humano não se sente visto, ele começa a chamar atenção com coisas, ainda que deturpe seu corpo, ainda que se expunha na internet, ainda que mande foto, ainda que faça alguma coisa, ele vai fazer qualquer coisa, porque ele precisa suprir essa necessidade de ser visto. Essa necessidade de ser visto é um peso que te encurva ainda mais. E a única forma de você ir aliviando esse peso é se esconder naquele que te vê todos os dias e supre a necessidade que o ser humano tem de ser visto. Você sabe que já é visto, você sabe que já é aceito, você sabe que já pertence, você sabe que já está acolhido. Não é um homem, uma mulher, não é uma curtida na internet, no Facebook. Não é isso que vai te fazer sentir aceito. Tem gente que entra em depressão porque não teve 100 curtidas na melhor foto. Tem gente que faz o que tem que fazer. Tem mulheres que postam fotos indecentes, vêm à igreja, mas acham que estão chamando a atenção daquele rapaz que quer ter uma noite com ela, mas nunca vai levá-la ao altar. E cada vez mais peso, e cada vez mais peso, e cada vez mais peso, e cada vez mais encurvado na vida você fica. Toda solução de alívio
para o ser humano, nós conseguimos encontrar isso em Mateus. Por favor, me acompanhe. Mateus capítulo 11, versículo 28. E o pastor citou aqui rapidamente esse versículo. A Bíblia diz o seguinte, e é o próprio Jesus, é o próprio Messias falando: vinde a mim, todos vocês que estão cansados. Tipo eu tirando a neve, cheio de dor nas costas, estou cansado, encurvado. Vinde vocês que estão sobrecarregados, vinde até mim que eu vos aliviarei. Todo mundo que chega a Jesus sem estar encurvado foi para afrontar Jesus. Os fariseus: mas de onde você vem? Quem não estava encurvado de Jesus ia para afrontar. Meu Deus. Quem chegava encurvado ia para adorar. O resultado é bem diferente. Ele fala: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, porque eu vou te aliviar. Essa indiferença que você está sentindo eu consigo tirar hoje. Essa necessidade de ser visto, você acha que ninguém te vê, eu consigo te fazer sentir a pessoa mais importante do planeta. Só vem até mim. Eu vou fazer o seguinte contigo, eu vou trocar com você. Eu vou pegar esse fardo que está te pesando e vou dar o meu que é suave, que é levinho. Se o teu fardo está pesado, você ainda não trocou com o de Jesus, que o dele é leve de carregar. Continua comigo na Bíblia, por favor. Mateus 8:2. Diz assim: e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Naquela época nessa época de Jesus adorar era se prostrar. Então ele era leproso, ele não tinha nenhum problema nas costas, mas ele chegou encurvado e adorou. Continua comigo, Mateus, por favor, 9:18. Diz assim: dizendo-lhe ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha morreu agora mesmo, vem, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. O chefe não tinha problema na coluna também, o chefe também podia chegar: você, vai comigo até a minha casa. Mas quem ia arrancar a virtude de Jesus já chegava encurvado, já chegava adorando, já chegava prostrado. Quem chegava ereto, quem chegava de peito aberto, queria afrontar e não tirava nada de Jesus. Os pesos da vida, o seu passado, as dores da caminhada, as traições, a ignorância, o sentimento de insuficiência, o abandono que você passou, a solidão, tudo isso te fez encurvar. O que você não sabia que era justamente nessa encurvadura que você ia chegar mais próximo dos pés do Mestre. Você não sabia que esse peso ia te levar diretamente para os pés certos. Quando você está encurvado pelas dores da vida, você só vê os pés, você não consegue olhar para cima. Ou seja, você não tem nenhum outro caminho a não ser adorar. Deus te trouxe para essa conferência porque você não tem outro caminho para aliviar sua bagagem que não seja na adoração. O que vai acontecer depois dessa palavra é que você vai começar a adorar, você vai para o pé certo, você vai se jogar nos pés certos. E quando você se levantar, não vai ser mais você. Você vai estar leve, o jugo vai estar suave. Você vai se sentir livre. E quando você menos imaginar, Ele vai estar falando como Ele fez com todos aqueles que se prostraram. Ele vai te dar uma ordem, vai te dar um propósito, vai te dar um chamado. Ele vai te dar uma direção, vai para lá, vai para cá, vai, não peques mais. Vai, entra na cidade e ganha todo mundo. Mostra para todo mundo o que eu fiz na sua vida. A depressão nunca mais vai te pegar. O ataque de pânico nunca mais vai entrar em você. A insônia nunca mais vai te perturbar. O sentimento de rejeição, de não se sentir aceito, nunca mais. Pode ser humano, mas nós estamos passando da fase de humanos para filhos de Deus. Já não nos pega. Já não faz parte da nossa
biologia. Deus está mudando o teu DNA, porque o DNA de um adorador não é o mesmo DNA de uma pessoa normal. O adorador, ele sabe que tem que estar prostrado, e quando você está prostrado, ninguém te derruba mais. Quem pode te derrubar mais do que uma prostração? Você já está prostrado. O problema é que nós nos prostramos diante da depressão. Nós nos prostramos diante da crise financeira. A gente se abate e se joga. A gente liga para o gerente do banco, mas não liga para Deus. A gente liga para o psiquiatra, mas não liga para o Espírito Santo. E o que você não sabe é que os pesos da vida, os momentos que você se sentiu de lado, os momentos que você tentou ser visto por alguém, fez qualquer coisa, isso só trouxe mais peso para você. Tem gente que está numa torcida organizada e dá uma paulada na cabeça do outro time, não é porque ele é mau não, é porque ele quer ser visto. O pai não viu ele. O pai não viu. Ele quer que alguém o veja. Então, se ele está disposto a dar uma paulada na cabeça de alguém. A prostituta que está na rua não é só a pombagira não, meu irmão. A maioria só quer ser vista. O pai não viu, o marido deixou. Pergunta para ela como é que foi a infância dela. Duvido que foi brincando de boneca na casa dos pais. Por isso que a Bíblia diz: não julgueis para que não seja julgado. Você não tem a mínima ideia do que a pessoa que está do seu lado passou. Você não sabe qual o peso que ela está carregando. Você não sabe qual o fardo que ela está carregando. Agora eu vou te dizer uma coisa: quando você já está leve, você começa a aliviar a bagagem de outros. Quando você está leve, você começa a conduzir os encurvados para os pés certos. E no meio da adoração, Deus começa a tirar aquele fardo. Deus começa a tirar aquele jugo. Ele andava que nem aquele boi cheio de jugo, andando assim, ó, com peso. Não sabia para onde ir. Agora é livre. Agora ele caminha sem peso. Porque você conseguiu passar pela vida dele e mudar. Você passou pela vida dela e mudou. Porque uma palavra sua, um exemplo seu. Se você ainda não percebeu, as pessoas estão cansadas de convite para ir à igreja. Não convide mais ninguém para a igreja, já passou isso. As pessoas agora querem ver na tua vida Jesus agindo. As pessoas querem olhar para você e ver que se você está andando com leveza ou se você está encurvado também. Tem muito encurvado querendo levar a gente para a leveza. Como é que pode? Os próximos dias serão os melhores dias da tua vida. Esse ano de 2018 vai ser sobrenatural. Mas não vai ser porque só eu estou profetizando. É porque o jugo vai cair por terra hoje. É porque o fardo vai embora hoje. Vai ficar leve a tua caminhada. Vai ficar suave o teu caminhar. No meio da adoração. O leproso antes de pedir já adorou. O chefe antes de pedir adorou. O fariseu que perguntou. Tem muita gente entrando na igreja para perguntar coisas a Deus. Quero saber por que Deus não fez tal coisa na minha vida. Eu quero saber por que. Fariseu, sabe o que você vai ganhar de Jesus? Chicotada quando ele entrar no templo para acabar com os teus negócios. Quando você pedir um sinal a Deus, ele vai falar assim: você não vai ter sinal nenhum, a não ser o sinal que eu já dei do profeta Jonas. Quem chega perguntando não tem resposta. Quem chega adorando, a primeira coisa, já tem uma modificação de fardo. Você não precisa mais caminhar de uma forma pesada, encurvada. Você não precisa continuar assim. Você já passou pela cruz, já tem um pacto feito, tem uma aliança sobre a tua vida, tem uma aliança sobre a tua casa. Você não precisa continuar caminhando assim. Não é necessário mais. Eu vim aqui para te avisar. Chegou o dia de nos prostrarmos nos pés certos. Tem gente que está preocupado quem vai ganhar a eleição de 2018, como se isso fosse mudar alguma coisa na tua vida. Você vai votar na esquerda ou na direita? Querido, a gente não é da esquerda nem da direita. Nós somos do alto. Não importa quem entrar, quem nos governa já está governando. A nossa preocupação não é com quem pode aliviar nossa bagagem aqui na terra. Será que o gerente vai aumentar meu crédito? Será que o presidente vai ser melhor? Nossa preocupação não está com quem pode aliviar essa bagagem passageira aqui na terra. Nossa preocupação está em adorar a pessoa certa, aquele que tira para sempre o peso.
Deus te trouxe aqui porque o que Ele vai fazer na tua vida é para sempre, não é passageiro. Não é uma morfina de 3 dias para você ficar bem. É para sempre, é por toda a eternidade. Esse peso vai sair. Esse peso vai sair. Nunca mais vai chegar na tua vida. Vão reconhecer você de longe. Lá vai um homem de Deus. Lá vai uma mulher de Deus. Diante das dificuldades, ele está de pé. Diante das provações, ela continua de pé, porque não tem mais peso nas costas para derrubar. Quem já está prostrado nos pés certos não cai mais no pé de ninguém. Se alguém te rejeitar, se a indiferença tentar bater na porta da tua casa, da tua vida emocional, isso já não te pega, porque você já é aceito por aquele que te criou. Se você não se sentir pertencente a algum lugar, você vai olhar para a sua volta e vai ver que você já é pertencente ao reino de Deus. Nada vai te fazer sair dali. Se você tiver necessidade de ser visto, você vai lembrar que Deus vê o seu nome todos os dias na palma da mão dele. Você não precisa fazer mais nada. Chegou o momento de descansar. Ele vai tirar esse fardo pesado. Todo homem bem-sucedido, toda mulher bem-sucedida que eu converso, eu falo assim: o que você precisa ter para começar a empreender e ser realmente exitoso na vida? Todo mundo fala: paz, você tem que estar leve. Se você estiver pesado, você não consegue se concentrar no próximo passo. Deus quer te deixar leve, Deus quer te deixar em paz hoje, para que você possa começar a empreender coisas extraordinárias para o reino de Deus aqui na terra. Eu sei que você quer ver Jesus, só que só dá para ver Jesus depois que morrer. E talvez você tenha uns 40, 50 anos de vida. Então, já que a salvação Deus já te deu gratuitamente, comece a lutar pelos 40 anos que você ainda tem aqui. Tira esse peso das costas, porque 40 anos é muito tempo, 30 anos é muito tempo, 5 anos é muito tempo. Você não precisa carregar mais nenhuma grama que não te pertence. Tudo que pesou nas tuas costas, eu declaro em nome de Jesus que sai agora. Toda a comparação pesa. Toda frustração, todo peso pessoal ou coletivo, universal ou direto com você, toda indiferença sai agora da tua vida. Nunca mais você vai se sentir indiferente, não pertencente. Você pertence ao reino dos céus. Você tem um pai. Se teu pai físico te abandonou, você é um privilegiado, porque Deus só adota quem está abandonado. A Bíblia diz: se teu pai e tua mãe te abandonarem, se eu, Senhor, vou te acolher. Enquanto você está reclamando porque teu pai foi embora, Deus está falando: e eu? Enquanto Adão no paraíso pedia uma companheira, Deus falou: e eu não sirvo? Chegou um tempo da gente desfrutar nos pés da adoração, nos pés daquele que resolve, nos pés daquele que pode nos levantar leve. E quando Deus te levantar, você jamais vai ser igual. Você não vai estar com a mesma vida financeira, você não vai estar com a mesma vida emocional, você não vai estar com o mesmo peso espiritual. Tudo vai mudar, tudo vai ser diferente. Você precisa se preparar para o que Deus vai fazer na tua vida nessa conferência. Existem coisas, e eu estou convencido disso, que Deus seleciona a dedo para dar. Tem palavra que nem todo mundo pode receber, principalmente o que é dado depois da palavra, que são as liberações espirituais, proféticas. Você está aqui porque você foi selecionado a dedo para um tempo de vitória. Mas essa vitória é espiritual. Não é que Deus vai te dar um emprego melhor, tomara que dê. Mas vitória sobre os teus fantasmas espirituais, sobre os teus medos emocionais. Vitória sobre aquilo que te dá peso. Vitória sobre aquilo que te deixa encurvado. Nada mais vai te parar. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que cada um de vocês aqui vai sair leve, suave. Vem cá, Salles, vamos adorar. No meio da adoração, você vai ter um encontro com Jesus e Ele vai trocar o seu fardo, o teu jugo. Vinde a mim, só quem está cansado e sobrecarregado. A Bíblia é muito clara. Fala: eu não vim para quem está são. Os sãos não precisam de médico.
Se você se acha bom, se acha curado, você nem deveria estar aqui. Porque os pés do Senhor é para quem está cheio de peso. Se você está curado, está bom, você já era para estar enviado, você já era para estar em algum país fazendo a diferença, em alguma cidade, você já era para estar em alguma instituição mudando esse país. E um dia você vai entender essa palavra que eu estou falando agora, nesse minuto. Aqui dentro não é lugar para quem está bom. O bom já era para estar lá fora. Aqui é lugar para quem está encurvado e está procurando os pés certos para adorar. Para trocar de fardo. Porque depois que você se levantar, Ele vai te dar um ID. Vai para lá. Vou te enviar para uma empresa, vou te enviar para um governo, vou te enviar para uma missão. Vou te enviar para a Índia, vou te enviar para abrir uma igreja, vou te enviar para alguma coisa. Deus vai te enviar para alguma coisa. Não pensa que Deus te limpa, te libera, te perdoa, tira o teu peso para te deixar agora eu vou viver a minha vida. Não. Ele vai trocar de fardo, mas também de vida contigo. Já não vivo mais eu, diz a Bíblia. Agora Cristo, pronto, você trocou de vida com Ele. Ele vai levar a desgraça que seria a tua vida com Ele e vai dar a abundância que está na vida dele para você. Espírito Santo, Espírito Santo,